Bem-vindos à disciplina Introdução à Física Estelar. Pela primeira vez e espero também pela única vez online. A física estelar é um sub-ramo da astronomia. Daqui a pouco já vamos ver a definição de astronomia. Por isso, é recomendável já ter visto ou feito a disciplina Noções de Astronomia e Cosmologia. E acho que indispensável algumas das disciplinas da física básica, como os fenômenos e física quântica. Espero também que vocês deram uma olhada na pré-aula, indicado como aula 0 no site da disciplina. Na pré-aula se vê como se trata de coisas tipo unidades e algarismos significativos, é sempre bom lembrar dessas coisas. E agora vem a primeira aula. As primeiras duas aulas tratam primeiro um pouquinho da história do conhecimento sobre estrelas, mas bem a parte histórica disso mesmo, e alguns conceitos gerais da astronomia, não especificamente da física estelar, mas que são úteis para qualquer ramo da astronomia que você está tratando. Então, começamos simplesmente pela definição de astronomia. Peguei ela de Wikipedia, já que para esse tipo de coisa, Wikipedia é ótimo. Normalmente nem se acha definições melhores em dicionários. Então, vamos lá. A astronomia ou astrofísica, que vem do grego astron, que significa estrela, e nomos, que fica lei ou cultura, é uma ciência natural que estuda corpos celestes, como estrelas, planetas, cometas, nebulosas, aglomerados de estrelas e galáxias, e fenômenos que se originam fora da atmosfera da Terra, como a radiação cósmica de fundo e micro-ondas. Ela está preocupada com a evolução, a física, a química e o movimento de objetos celestes, bem como a formação e o desenvolvimento do universo. Bom, é sempre bom lembrar, apesar de que para quem se matriculou nesta disciplina provavelmente não ocorreu esta confusão, mas às vezes as palavras astronomia e astrologia são confundidos, então esta disciplina não tem nada a ver com astrologia, que seria interpretação de coisas sobre caráter de pessoa ou destino da pessoa na data que ela nasceu. Não tratamos então de horoscópios e afins, mas é mesmo a física das estrelas e especialmente do interior e das atmosferas das estrelas. E para isso é bom saber o que são estrelas e começamos com um pouquinho de história do que se achava no passado o que são estrelas até o que se acha hoje que são estrelas. E pelo menos no mundo ocidental, durante toda a antiguidade clássica e a Idade Média e até um pouco além, reinou a ideia de que existe a tal da esfera das estrelas fixas ou firmamento, uma tipo esfera que engloba a Terra, e naquela se encontra as estrelas como pontinhos luminosos, pontinhos de fogo, ou em algumas teorias como furinhos no firmamento, através daqueles passa a luz divina do paraíso que se encontra do lado de fora deste firmamento. E na verdade não se falava de estrelas fixas, mas simplesmente de estrelas, já que todas as estrelas estavam aqueles pontinhos no firmamento e não existiam estrelas não fixas. E os gregos viram agrupamentos nestas estrelas no firmamento que podemos chamar de constelações, e para eles essas constelações simbolizavam os deuses e outras entidades da mitologia deles. E um deles, o Hiparco de Nicéia,
por volta de 135 a.C., fez um dos primeiros catálogos estelares que continha pelo menos 850 estrelas. Para falar de estrelas específicas, a gente precisa dar nomes neles, e algumas estrelas, as mais brilhantes, têm nomes próprios como Vega, Sirius, Arcturus. Mas com o número de estrelas que já se conhecia na época e hoje em dia ainda mais, é meio inviável usar um sistema onde toda estrela tem seu nome próprio. Aí pode-se usar a designação de Bayer, que dá o seguinte nome para cada estrela. O nome da constelação daquela estrela faz parte. Atenção, uma constelação não é um número de estrelas ligadas por linhas imaginárias, mas é toda uma região no céu, tal que cada ponto no céu pertence a alguma constelação. E aí uma letra grega que antecede esse nome da constelação, começando por Alfa, onde em ordem decrescente do brilho. Então, Alfa Orionis, por exemplo, é a estrela mais brilhante de Orion, no caso é Betelgeuse. Um sistema similar é o de Flamsteed, onde também se usa a constelação daquela estrela faz parte no nome e antecedido por um número, e desta vez a ordem é por uma coordenada celeste, a seção reta. Bom, mas hoje em dia conhecemos milhões de estrelas e nem esses dois sistemas são mais viáveis. Por exemplo, enquanto você observa áreas de constelações com mais profundidade, você acaba descobrindo mais estrelas, e enquanto você está descobrindo mais estrelas nessas constelações, aí pode mudar a ordem em termos de brilho e em termos de alguma coordenada estelar, enquanto você descobre mais estrelas. Então isso também não é mais viável hoje em dia. Hoje em dia simplesmente se dá nomes de catálogos de estrelas, e aí é meio que por ordem de descoberta que as estrelas entram nesses catálogos. Por um catálogo bem conhecido é o catálogo de Henry Draper. Aí uma estrela neste catálogo se chama, por exemplo, HD algum número. E esses catálogos também podem pertencer a algum telescópio, com aqueles eles foram compilados, ou uma sonda, ou alguma amostra de observação do céu. Por exemplo, o satélite Kepler tem seu próprio catálogo, tal que uma estrela tipicamente descoberta pelo satélite Kepler se chama Kepler 186 ou algo assim. Mas vamos voltar para a parte histórica, voltar para os gregos, que olhavam muito mais para o céu do que hoje em dia, também tinha muito menos poluição luminosa do que hoje em dia. E quando se faz isso, se vê que esse firmamento gira em torno de um eixo que passa pelos polos celestes. E uma voltinha do firmamento em torno do seu eixo dura um pouquinho menos que um dia solar. Dura uns 23 horas e 56 minutos, período que se chama de dia sideral. E esta rotação é do leste para o oeste, tal que estrelas que ficam longe desses polos nascem no leste e se põem no oeste, e estrelas que ficam perto dos polos talvez façam voltinhas no céu sem se pôr ou nascer.
Bom, à segunda vista dá para ver que 7 objetos no céu não seguem exatamente esse movimento do firmamento. Eles têm um movimento em relação ao firmamento. Esses 7 corpos são chamados de planetas ou estrelas errantes. São esses o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Mas até esses 7 corpos fazem um movimento à primeira vista bastante similar ao das estrelas fixas. Isso levou Heráclides do ponto a hipotetizar que se tudo em torno de nós gira, talvez não seja aquele tudo que está girando, mas é a gente que está girando, igual como se você está num carrossel, você vê o mundo fora do carrossel girando e o carrossel está parado em relação a você, mas mesmo assim é o carrossel que está girando. Faz sentido? E também faz como que aquele firmamento, aquela esfera das estrelas fixas, realmente seria fixo, só que o mundo não estava pronto para isso naquela época, valia a física aristotélica, que fala basicamente que se você não sente nenhum movimento, então é você que está parado, então a Terra que está parado e é a esfera mesmo que está girando. Então, por enquanto, se continuou com esta visão de Terra parada e firmamento girando em torno. Infelizmente, a ideia do Heráclides, que hoje em dia se sabe que fica mais próximo da verdade, não pegou na época. Esta ideia voltou no mundo ocidental só no 16º século depois de Cristo, com Copérnico, que também ressuscitou a ideia de Aristarco, grego, cuja ideia também não pegou na época, do modelo heliocêntrico, que afirma que não é a Terra que fica no centro com tudo girando em torno, mas que é o Sol que fica no centro e tudo girando em torno. Então a Terra seria só um planeta igual como Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter, girando em torno do Sol. O último dos planetas clássicos, a Lua, de fato gira em torno da Terra até no sistema heliocêntrico. Mas o que importa para nós que estamos interessados na natureza das estrelas é que no modelo heliocêntrico as estrelas estão fixos de novo e tudo entre Sol e firmamento que está girando. Não vou entrar muito mais em detalhes sobre esses modelos. Quem está mais interessada pode fazer, por exemplo, a disciplina Noções de Astronomia e Cosmologia, ou tem uma disciplina mais focada ainda nisso, normalmente é a professora Anastasia, que dá História da Astronomia, recomendo. Este cara aqui foi ainda mais longe, o Giordano Bruno, que até acabou com o firmamento e hipotetizou que as estrelas não sejam pontinhos numa esfera de estrelas fixas, mas sejam objetos similares como o Sol, só que muito mais distantes, tal que elas nos aparecem simplesmente como pontinhos no céu. E ainda teve a hipótese também de que poderiam existir planetas girando em torno dessas outras estrelas, igual como nosso planeta está girando em torno do Sol, e que nestas planetas que na nomenclatura de hoje em dia então seriam exoplanetas, poderiam até abrigar vida inteligente. Infelizmente, para a ciência e principalmente para ele, o mundo ainda não estava pronto para estas ideias, quer dizer, a igreja.
o Giordano Bruno foi condenado e queimado pela Inquisição. Apesar dessas retaliações da Igreja, os séculos XVI e XVII foram de avanços importantes na astronomia e outras ciências. Mas um que contribuiu era o Galileu Galilei. Ele apontou como primeiro um telescópio para o céu. O telescópio tinha sido inventado para fins bélicos, acho, um pouquinho antes, pelo Lippershey, mas ele usou o telescópio, ele aprimorou o telescópio e usou ele para observar os corpos celestes e é considerado o pai da astronomia observacional moderna. E além de várias observações que complicavam o caso para o modelo geocêntrico, ele também fez observações sobre estrelas. Ele viu muito mais estrelas do que se vê a olho nu, especialmente olhando naquela faixa leiteira no céu chamada Via Láctea. Viu que esta não é simplesmente tipo uma nuvem, mas consiste de estrelas. E, como dito, fez várias observações também que estavam em conflito com o modelo geocêntrico, que, apesar de Copérnico, ainda era o modelo acreditado na época dele. Não vou entrar em detalhes sobre isso. Façam noções ou história da astronomia para saber mais sobre como essas outras observações do Galileu tornam mais complicado acreditar no modelo geocêntrico. Mais um chute na esfera das estrelas fixas foi dada pelo Edmund Halley em 1718. Ele conseguiu mostrar que as estrelas não são tão fixas assim, uma hipótese que já existia desde antes de Cristo 400. Então, de que as estrelas se movimentam no céu. Ele conseguiu mostrar que algumas das estrelas supostamente fixas tinham se deslocado por mais do que explicável por erros nas posições dos catálogos, desde o catálogo de Hipparco quase uns 2000 anos antes. Aliás, algo da astronomia em geral, movimentos na direção perpendicular à linha divisada, então movimentos no plano do céu, podemos dizer, se chama de movimento próprio, enquanto o movimento na direção da linha divisada é chamada de movimento radial. Esse segundo é mais fácil de determinar normalmente. O movimento próprio, em geral, é por muito pequenos ângulos em tempos longos. Aí é difícil observar o movimento próprio tirando de corpos do sistema solar. Enquanto o movimento radial é mais fácil de observar pelo efeito Doppler, pelo deslocamento de linhas espectrais no espectro do corpo celeste para o mais curto ou para o mais longo. E uma das consequências do movimento próprio das estrelas é que as constelações devem mudar de cara com o tempo. Aqui se vê Urso Maior hoje e Urso Maior como ele deve ter aparecido no céu uns 50 mil anos atrás. Então, nada de estrelas fixas. Porém, demorou para esse movimento próprio das estrelas ter sido confirmado, já que ele é muito pequeno, é de poucos milissegundos de arco por ano. A estrela com movimento próprio maior que conhecemos é chamada de estrela de Barnard, que se movimenta por uns 10 segundos de arco por ano. Aí esse movimento muito pequeno das estrelas fixas no céu já leva a
hipótese de que isso talvez seja porque as estrelas estejam muito longe. Isso quem confirmou foi o Friedrich Bessel. Em 1838 conseguiu medir a primeira distância até uma estrela fixa usando um método que daqui a pouco vamos ver em mais detalhes como ele funciona. O método é chamado de paralaxe e é basicamente uma triangulação usando a órbita da Terra como base. E como dito, daqui a pouco vamos ver em mais detalhes como funciona. O que importa por agora é que ele descobriu que as estrelas fixas estão muito longe mesmo. Ele determinou a distância até 61 Cygni de uns 10 a 14 quilômetros. Isso de fato é típico para as estrelas mais próximas. Bom, se você consegue determinar as distâncias até as estrelas, você também consegue fazer tipo um mapa tridimensional de como são distribuídas na verdade as estrelas mais brilhantes de uma constelação, como aqui as 7 estrelas mais brilhantes de Orion. E aí se vê que esses agrupamentos no plano do céu realmente é só um acaso, um alinhamento por acaso, e que na verdade as estrelas de uma constelação em geral não são agrupados de verdade. Acho que essa figura já é bastante falante sobre esse fato. Já que agora sabemos quão longe são as estrelas, podemos estimar o quão brilhante eles estão, na verdade, sua luminosidade intrínseca. E dá para chegar no resultado de que eles são muito brilhantes mesmo e provavelmente estão brilhando com esse brilho todo há muito tempo já. E aí surge a pergunta, como eles conseguem brilhar por tanto tempo tão fortemente? Qual a fonte de energia deles? Isso realmente foi um mistério até o início do 20º século. A maioria das fontes de energia que conhecemos não dão conta de uma estrela brilhar tão fortemente por tanto tempo. Vou entrar mais em detalhes sobre isso em uma aula sobre a fonte de energia das estrelas mesmo. E a resposta veio da relatividade geral, que afirma que massa é energia. E massa é muita energia, já que pela famosa fórmula da relatividade geral E igual a mc², uma massa corresponde a c² vezes L em energia, e c² é um fator enorme. O que acontece é que no interior das estrelas ocorre fusão nuclear, elementos são transformados em outros e esses novos elementos têm um pouquinho menos de massa do que os anteriores e o resto da massa então é transformada em energia, que é transportada para fora da estrela e faz o brilho da estrela. Muito mais sobre esses assuntos vem em algumas aulas daqui para frente. E com isto podemos definir estrela. Definimos uma estrela como uma grande e luminosa esfera de gás, ou melhor dito, plasma, que é gás ionizado, quente, cuja fonte de energia é a fusão nuclear estável no seu interior. E por esta definição, justamente os pontinhos luminosos no céu noturno são estrelas, mas outros objetos menos luminosos não satisfazem esta
definição, por exemplo, anãs marrons. Anãs marrons são objetos que quase viraram estrelas, mas não conseguem fazer fusão nuclear estável no seu interior. Planetas, anãs brancas, estrelas de nêutrons, vários corpos celestes que não brilham o suficiente ou que não têm fusão nuclear estável no seu interior, então não são estrelas. Mas quem é sim uma estrela, segundo esta definição, e que pelos gregos antigos era classificado como um planeta, é o Sol. Bom, não é surpreendente que para os gregos o Sol era algo totalmente diferente do que as estrelas fixas, afinal, além de fazer aquele movimento em relação às estrelas fixas, o Sol tem uma aparência totalmente diferente daqui da Terra do que as estrelas fixas. As estrelas fixas são pontinhos no firmamento e o Sol é algo tão grande no céu que a gente vê ele como disco. Isso é quando conseguimos olhar para o Sol, o que não se deve fazer, já que ele é tão brilhante que ficamos cegos na hora, mas em alguns momentos lá perto do pôr do Sol ou do nascer do Sol, a gente até consegue ver que o Sol é um disco no céu. Isso é simplesmente porque o Sol é muito mais próximo da Terra do que as estrelas, fica a apenas uma unidade astronômica, que é 150 milhões de quilômetros da Terra, e por isso também o Sol é de longe a estrela melhor estudada. Todas as outras estrelas que agora vamos chamar de estrelas fixas, então a estrela fixa agora é o nome para todas as estrelas menos o Sol, aparecem apenas como pixel nos nossos telescópios até faz pouco. Hoje em dia, algumas das estrelas maiores no céu a gente consegue decompor em poucos pixels, mas em geral uma estrela continua sendo pontinho em telescópios. E sendo que o Sol é de longe a estrela melhor conhecida por nós, a gente usa ele também como referência na astronomia e especialmente na física das estrelas. Tal que muitas das unidades que usamos são ligadas diretamente ao Sol. A gente mede massas em unidades de massa solar, que é da ordem de 2 vezes 10 a 30 quilogramas. Luminosidade em unidades de luminosidade solar, da ordem de 4 vezes 10 a 26 watts. E raios de estrelas em unidades de raio solar, que é da ordem de 700 milhões de metros. Mas este último nem sempre é prático. Na astronomia temos distâncias até muito maiores do que o raio solar. Tal que na astronomia temos várias outras unidades de distância além do raio solar. Por exemplo, esta é a unidade astronômica que eu já mencionei antes. O siglo é AU do inglês Astronomical Unit, que é a distância média entre o Sol e a Terra, tipo o raio da órbita da Terra, se a órbita da Terra fosse exatamente circular, e que é, como também já dito, de 150 milhões de quilômetros aproximadamente, e esta unidade é normalmente usada para distâncias entre corpos do sistema solar ou sistemas de tamanho comparável. Esta unidade é um pouco chato para os astrônomos. Ela não é usada muito na astronomia profissional, mas quando se comunica
descobertas astronômicas para o mundo de fora, para a imprensa. Normalmente esta unidade que a imprensa quer ouvir, o ano-luz, é normalmente esta unidade com aquela astronomia comunicado para fora. A definição é simples, é simplesmente a distância que a luz percorre no vácuo dentro de um ano, e calculá-la é fácil, é simplesmente um ano vezes a velocidade da luz, e transformando um ano em segundos, temos que ele é da ordem de 1 vezes 10 a 7 segundos, multiplicando isso pela velocidade da luz, dá algo da ordem de 10 trilhões de quilômetros, que é então o ano-luz. Atenção, bom, suponho que vocês sabem isso, quem se matricula nessa disciplina normalmente sabe essas coisas, mas tem gente que pode confundir, apesar de o ano-luz chamar de ano algo, não se trata de uma unidade de tempo, mas de distância. Que unidade se usa então na astronomia quando se quer falar de distâncias bem maiores do que dentro do sistema solar, distâncias bem maiores do que a unidade astronômica? É uma unidade chamada parsec, ela é da mesma ordem que o ano-luz, ela é de 3,26 anos-luz, mas é definida de outra maneira que tem a ver com a maneira como se mede distâncias até estrelas na vizinhança do sistema solar. O que então é um parsec? Vamos primeiro ler a definição e depois tentar entendê-la. Um parsec é a distância de um objeto cujo paralaxe anual mede 1 segundo de arco. E para entender esta definição, vamos dar uma olhada neste desenho aqui. Durante um ano, a Terra faz uma volta em torno do Sol com um raio de uma unidade astronômica, ou seja, 150 milhões de quilômetros. Isso faz como que a gente vê estrelas próximas ao Sol sob um ângulo diferente em um momento do ano e meio ano depois, como mostra bem este desenho aqui. E aí você pode determinar a distância até a estrela por uma simples triangulação. Chamamos de paralaxe metade do ângulo que a posição da estrela aparentemente faz no céu, o que também é o mesmo ângulo do que a órbita da Terra faz visto a partir daquela estrela, como mostra bem esse desenho. E aí uma simples relação trigonométrica dá, de novo olhando para o desenho, isso fica bastante claro, de que se esse ângulo fosse exatamente 1 segundo de arco, a gente consegue determinar que a distância até a estrela é uma unidade astronômica, ou uma vez o lado do triângulo aqui entre Sol e Terra, dividido pelo arco tangente do ângulo, no caso 1, ou do paralaxe, no caso 1 segundo de arco. E calculando o valor disso, dá da ordem de 30 trilhões de quilômetros, ou 3,26 anos-luz. E se uma estrela não fica exatamente uma vez esta distância da Terra mais um pouco mais longe ou um pouco mais próxima, aí a paralaxe que a gente mede também não vai ser exatamente 1 segundo de arco mais diferente, mas vale também para uma estrela destes de que a distância até ela é uma unidade astronômica dividido pelo arco tangente do paralaxe que a gente mede. Já que isto é mesmo a ordem de magnitude dos paralaxes que se mede, eles são da ordem de 1 segundo de arco ou até menor. E
que 1 segundo de arco é um ângulo muito pequeno, dá tranquilamente para substituir o arco tangente pelo próprio ângulo, o erro que se faz é desprezível, tal que podemos dizer que a distância até uma estrela cuja paralaxe medida é de π é simplesmente uma unidade astronômica dividido por π, obviamente em radiantes, né? E aí podemos também dizer que isso corresponde a 1 parsec dividido por π em unidades de segundos de arco. E já que para estrelas próximas isso é um dos métodos para medir a distância até eles, é mais prático para o astrônomo usar esta unidade do que o ano-luz. Como dito, um parsec é uma distância típica entre estrelas vizinhas, daqui até a estrela mais próxima, que chama Proxima Centauri ou Alpha Centauri C. Proxima Centauri faz parte de um sistema de 3 estrelas, que são chamados de Alpha Centauri A, B e C, e o C deles está momentaneamente a mais próxima e fica a 1,3 parsec daqui. Obviamente, dado que uma estrela que fica mais longe do que isso faz uma paralaxe menor do que 1 segundo de arco no céu e que 1 segundo de arco já é bastante pequeno, é óbvio que esse método vai funcionar apenas para estrelas próximas. Então, esse método só é utilizável para o que se chama de vizinhança solar. Até faz pouco isso era possível só para alguns milhares de estrelas, mas agora melhorou com o lançamento de alguns satélites que têm câmeras que medem com alta precisão posições de estrelas. Por exemplo, esse satélite Hipparco causou um salto para frente na medida de paralaxes. Hipparco conseguiu medir as paralaxes de até 1 milhão de estrelas, 100 mil a 1 milhão de estrelas, dependendo da precisão que você requer. E agora tem o satélite Gaia fazendo medidas atualmente mesmo com precisão da ordem de 10 microsegundos de arco de precisão aí. Com isso já dá para medir as paralaxes de 20 a 200 milhões de estrelas. Então, até uns 10 kPa de distância aqui, isso já é boa parte da Via Láctea. Mas até com esses satélites, o método da paralaxe é bem limitado, é impossível medir a paralaxe a algum objeto numa outra galáxia, por exemplo. Aí se tem que recorrer a outros métodos, e um método muito usado é o das velas padrão. O que é uma vela padrão? É um objeto cuja luminosidade verdadeira ou intrínseca é conhecida. Então, um objeto de uma natureza que conhecemos bem, tal que sabemos qual brilhante ele realmente é. Aí, comparando esta luminosidade verdadeira com o qual brilhante o objeto nos aparece no céu, o fluxo da luz que chega a nós do objeto, daqui a pouco vamos conhecer umas unidades para qual brilhante nos aparece um objeto no céu chamados magnitudes. Mas usando isso, conseguimos determinar qual longe o objeto é, já que sabemos que o fluxo cai com o quadrado da distância. É um método similar a você, por exemplo, determinar qual longe fica uma vela, né? Sabendo qual brilhante a vela realmente é. Quanto mais longe é a vela, tanto menos brilhante você vê ela. O fluxo cai com o quadrado da distância e pelo fluxo que chega em você, você consegue determinar esta distância usando esta lei do quadrado da distância.
E na astronomia conhecemos vários desses objetos de brilho conhecido, vários dessas velas padrão, por exemplo, a sequência principal de aglomerados estelares. Não vou entrar em detalhes do que é isso agora, mas vamos ter uma aula sobre aglomerados estelares. Certos tipos de estrelas variáveis, estrelas que mudam de brilho com o tempo, como por exemplo os RR Lyrae e Cefeidas. O brilho de galáxias espirais dá para determinar pela velocidade de rotação das estrelas dentro delas, uma relação chamada relação Tully-Fisher. Certo tipo de supernova sempre explode com o mesmo brilho, supernovas 1A. A gente também vai ouvir mais sobre elas numa aula específica e outras. Nesse método tem alguns problemas, por exemplo, você tem que ter certeza que seu objeto é mesmo uma vela padrão, que ele sempre brilha de maneira igual ou de maneira pelo menos conhecida. Segundo, você tem que calibrar para cada vela padrão, você tem que calibrar o método, então para cada tipo de objeto você tem que primeiro determinar esta luminosidade intrínseca, aí você já tem que conhecer a distância até pelo menos uma dessas velas, um objeto do seu tipo. Daqui a pouco, no próximo slides, vou mostrar como isso se dá na prática e como erros podem se propagar de um tipo de vela padrão para outro. E outro possível problema vem da poeira interestelar. A gente também vai ouvir mais sobre ela em uma das aulas. Já adianto de que um dos efeitos que ela tem é de absorver luz, e se entre nós e o objeto de interesse tem uma nuvem de poeira interestelar, aí ela pode absorver parte da luz provindo do objeto, tal que detectamos ele mais fracamente do que detectaríamos ele sem a poeira no meio, levando a uma sobreestimativa da distância do objeto, ou se fosse o objeto que usamos para calibrar o método, da sobreestimativa da distância até esse objeto calibrante. Como prometido, aqui uma figura que ilustra um pouco como os erros se propagam na hora de determinar os brilhos de velas padrão. Digamos que por paralaxe você consegue determinar a distância até certas estrelas anã. Aí você consegue usar estas estrelas anã como vela padrão para determinar a distância até aglomerados estelares naqueles se encontram outras destas estrelas anã. E pode ser que nesses aglomerados estelares também se acha RR Lyrae ou Cefeidas. Aí você tem calibrado o brilho intrínseco destas estrelas, e aí você pode usá-los para determinar a distância até galáxias mais distantes, naqueles você também observa Cefeidas e assim por diante. E além do problema de que para cada passo naquela você usa a distância determinada por uma vela padrão para calibrar uma outra vela padrão, se propagam os erros, aumentando o erro de passo para passo. Também se tem um problema de que a cada vela padrão só se consegue observar até uma certa distância. O que se faz para determinar a distância até uma galáxia que é tão longe que nem conseguimos mais observar Cefeidas ou a relação Tully-Fisher nelas? Uma solução seria
supernovas tipo 1A que realmente são muito brilhantes e você consegue determiná-los até distâncias muito grandes, mas você depende de uma dessas supernovas realmente ocorrer naquela galáxia justamente no momento que você está observando, que talvez também não esteja acontecendo. Aí, para galáxias muito distantes, tem também um outro método chamado redshift. E o que é então esse redshift? É o fato de que para galáxias distantes você mede o espectro deles deslocados para comprimentos de onda mais longos, quer dizer que uma linha espectral que você vê no espectro daquela galáxia, você mede com comprimento de onda maior do que o comprimento de onda que você mede no laboratório da mesma linha espectral. Foi descoberta em 1914 pelo Vestus Slipher, o mesmo que conseguiu evidenciar que galáxias espirais estão em rotação. Bom, vocês vão dizer, a gente já conhece o redshift. Aliás, já conhecemos dois tipos de redshift, o redshift devido ao efeito Doppler e o redshift gravitacional. Obviamente aqui não vai ser um redshift gravitacional que estamos observando, mas poderia ser um efeito Doppler, né? Poderia ser que essas galáxias estão se afastando de nós. Bom, antes de entrar na questão se esse redshift realmente é um efeito Doppler, vale a pena mencionar que umas poucas galáxias mostram não um redshift, mas um blueshift. Uma das únicas é a galáxia de Andrômeda. No caso da galáxia de Andrômeda, esse deslocamento para comprimentos de onda mais curtos realmente é um efeito Doppler e mostra que a galáxia de Andrômeda está se aproximando de nós, da Via Láctea. Mas no caso da maioria das outras galáxias que estamos observando, o redshift não é bem um efeito Doppler, ou pelo menos não puramente. O que vemos é a expansão do universo que estica as ondas e seus comprimentos da luz na viagem da outra galáxia até nós. Matematicamente, esse redshift que chamamos de redshift cosmológico, porque esta expansão do universo é um fenômeno da cosmologia, é definida da mesma maneira como os redshifts que a gente já conheceu, como o aumento relativo dos comprimentos de onda do espectro sendo deslocado para o vermelho. E para redshifts pequenos, quer dizer muito menores que 1, podemos afirmar que as galáxias estão se afastando com velocidade, justamente o redshift vezes a velocidade da luz. Mas cuidado, não tudo está expandindo em escalas menores, as coisas se mantêm juntos pela gravitação, então as próprias galáxias não estão expandindo. Elas até estão, em muitos casos, encolhendo um pouco. Então, o espaço entre as galáxias que está expandindo. E estes dois senhores, o Georges Lemaitre e o Edwin Hubble, descobriram independentemente que esta velocidade com aquela as galáxias estão se afastando de nós é proporcional às distâncias que essas mesmas galáxias têm até nós. Vale esta proporcionalidade aqui, até faz pouco chamada de lei de Hubble, mas já que na verdade o Lemaitre descobriu isso primeiro, recentemente esse nome foi corrigido para a lei de Hubble-Lemaitre. E esta constante de proporcionalidade que aparece na lei é chamada de constante de Hubble, lá não se deram o trabalho de renomeá-lo. E isso é uma medida para a taxa de expansão
do universo. Aqui do lado vemos um diagrama chamado diagrama de Hubble, que mostra para as galáxias para o Hubble conseguiu medir distância e velocidade de recessão um contra o outro, e aí esta constante de Hubble é justamente a inclinação da reta neste gráfico. E quanto é esta constante de Hubble que nos quantifica a taxa de expansão do universo? Isso foi controverso por um bom tempo, por várias décadas, mas hoje em dia acha-se que se tem conseguido determinar seu valor. Hoje em dia o valor mais atual é de 67,7 ou 8 km por segundo e megaparsec. O que significa isso? Significa que uma galáxia que fica a 1 megaparsec de nós está se afastando com 67,7 km por segundo, e uma galáxia que fica a 2 megaparsec de nós está se afastando com 2 vezes 67,7 km por segundo. Aí podemos fazer um desenho das galáxias em torno da nossa e colocar em cada um deles uma flecha que mostra sua velocidade de recessão. E aí chegamos numa grande surpresa, parece que todas as galáxias estão se afastando daqui, como se estivéssemos o centro da expansão do universo. Será que somos mesmo o centro do universo? Acho que a história da astronomia nos ensinou um pouquinho de humildade quanto a isso, porque quando pensávamos que a Terra era o centro do universo, acabou não sendo. Quando pensávamos que o Sol era o centro da Via Láctea, acabou não sendo. Quando pensávamos que a Via Láctea era o universo todo, acabou não sendo. Então seria muito esquisito se agora fôssemos o centro do universo. E de fato, não dá para tirar esta conclusão do fato de que todas as galáxias parecem se afastando de nós. Isso porque, do ponto de vista de qualquer galáxia, isso é o caso. Esta imagem aqui embaixo tenta ilustrar isso. Aqui o eixo do tempo está de baixo para cima, tal que o quadrado grande significa hoje, os quadrados menores tempos no passado. Supondo que a galáxia cor de laranja seja a Via Láctea, aí sim dá para ver que com o tempo as outras galáxias estão se afastando da Via Láctea. Mas a galáxia verde vê a mesma coisa, vê também as outras galáxias afastando, a azul também, etc. Ou seja, qualquer ponto se vê como o centro da expansão do universo. E, na verdade, todos o são ou nenhum o é. Não há um centro da expansão do universo. Então, esta lei de Hubble-Lemaitre é interessante por nos mostrar que o universo está em expansão, mas ele também pode ser usado para medir distâncias até galáxias, até aquelas não temos outro jeito de medir as distâncias, onde não tem nenhuma vela padrão, por exemplo. Aí podemos medir o comprimento de onda de alguma linha espectral conhecida e calcular o redshift por esta fórmula, que é simplesmente a fórmula de 2 slides atrás, agora é explicitado o redshift. E sabendo o redshift, conseguimos medir a distância usando aqui a lei de Hubble e substituindo nela a velocidade pela velocidade da luz vezes o redshift. E assim obtemos a distância até a galáxia
infelizmente, esta aproximação de que a velocidade de recessão é Cz não é mais válida quando Z começa a ficar grande em relação a 1, mais precisamente quando ultrapassa o valor de 0,13. Aqui temos uma fórmula que funciona até Redshift 2. E obviamente o Redshift não é só interessante para medir distâncias, mas também por própria conta, porque nos fala da expansão do universo, etc. Mas isso já é um assunto que é fora do escopo dessa disciplina. Quem quer saber mais sobre isso, recomendo fazer a disciplina Noções de Astronomia e Cosmologia, ou quer saber mais detalhes ainda, a disciplina Introdução à Cosmologia. Este cara já mencionamos antes. Além de compilar um dos primeiros catálogos estelares, ele também inventou um sistema para classificar as estrelas pelo seu brilho no céu. Ele chamou esse sistema de magnitudes. E na classificação dele, as estrelas mais brilhantes eram de primeira magnitude e as no limiar do visível de sexta magnitude. E uma vez que se desenvolveu aparelhos que conseguem medir o fluxo que nos chega a uma estrela, se viu que estrelas da primeira magnitude são da ordem de 100 vezes mais brilhantes que as de sexta magnitude. E já que na época que isso se tornou possível, se achava que nosso olho percebe brilho de objetos de maneira logarítmica, aí se tentou traduzir esta escala de magnitudes do Hipparco numa escala logarítmica em função do fluxo que nos chega. E então, nesse sentido, esses 100 vezes mais brilhantes que estrelas de primeira magnitude são do que estrelas de sexta magnitude, se dividiu esse fator de 100 em 5 passos. Bom, deixo os detalhes para vocês fazerem em casa, mas é simples, com certeza vocês vão conseguir. Se você quer desenvolver um sistema naquele 5 passos correspondem a um fator 100 e naquela mais brilhante tem um número menor do que o menos brilhante, né? O mais brilhante é de primeira magnitude e o menos brilhante de sexta magnitude. Aí vocês conseguem facilmente ver de que a dependência desta grandeza, magnitude do fluxo que a gente se mede, segue esta lei aqui. Então, é menos 2,5 vezes o logaritmo da base 10 do fluxo, dividido por um fluxo de uma estrela de 0ª magnitude. Aí a magnitude depende do fluxo medido aqui desta maneira. Já que o logaritmo de uma divisão é a diferença entre os dois logaritmos do valor no denominador e no numerador, a gente pode jogar esse log de 10 de 1 sobre f0 para fora e escrever o valor desta maneira também, que é roubar um pouquinho, já que o logaritmo de algo com unidades não é bem definido, mas você pode, desde que você escreve o f e o f0 nas mesmas unidades, você pode ignorar a unidade e calcular sim o logaritmo, e aí desta maneira você consegue calcular a magnitude de uma estrela cujo fluxo medido aqui você conseguiu determinar e cujo valor é f. Obviamente falta determinar direito o ponto zero, o fluxo de uma estrela de 0ª magnitude. Tentou-se
achar uma estrela típica da 0ª magnitude no sistema de magnitudes do Hipparco e Vega aparentemente ficou muito próximo do que seria a 0ª magnitude no sistema de Hipparco e então frequentemente, até recentemente, se usava a estrela Vega como ponto zero da escala. Hoje em dia tem um outro ponto zero que se usa com frequência, mas nessa disciplina vamos continuar usando a estrela Vega como ponto zero. Simplesmente não consegui adaptar todas as aulas todos os valores nas aulas para o sistema que se chama ABMAC, que hoje em dia se usa cada vez mais e Vega ainda é usado com frequência também. E atenção, o que é meio chato é de que, pelo fato de que o Hipparco chamou as estrelas mais brilhantes de primeira e as menos de sexta magnitude, ou seja, o número de magnitude é menor para as estrelas mais brilhantes, esta escala é decrescente, tal que quanto menor a magnitude de um objeto, tanto maior é seu brilho. E o que também não é muito prático é aquele de 5 passos correspondendo a um fator 100. Hoje em dia provavelmente se usaria alguma unidade que usaria como um passo, um fator 10 ou algo assim, mas aí na tentativa de reproduzir o sistema do Hipparco, isso surgiu e permaneceu até hoje e acho que não vai mais mudar. Para se ter alguma ideia de que quanto é uma magnitude ou qual brilhante é um objeto de enésima magnitude, aqui algumas magnitudes de objetos que a gente conhece no céu. Vou chamar isso de magnitude aparente. Daqui a pouco vamos definir outro tipo de magnitude, a magnitude absoluta. Mas o que a gente observa no céu a gente chama de magnitude aparente. E de longe o objeto mais brilhante no céu é o Sol, que tem magnitude aparente de menos 26,7. Ou seja, mais que 5 vezes 5 magnitudes mais brilhante do que uma estrela de 0ª magnitude de Vega. Significa que o Sol é 100 elevado a 5 vezes mais brilhante, mais que isso, mais brilhante que Vega, ou seja, mais que 10 a 10 vezes mais brilhante que Vega no céu. Aí a Lua varia bastante, quando ela está nova, ela é de menos 2,5 magnitude, e quando ela está cheia, é de magnitude menos 12,7. O terceiro objeto mais brilhante no céu é a Vênus, que também varia por mais de uma magnitude, dependendo de onde ela está na órbita, ou melhor dito, de onde ela está relativa à Terra. Depois vem Júpiter, Marte e Mercúrio. Como dá para ver, Mercúrio no seu mais brilhante é de menos 2,45, mais brilhante do que qualquer estrela fixa. Mesmo assim, Mercúrio é difícil de ver porque Mercúrio, apesar de tão brilhante, está sempre muito perto do Sol, então muitos de vocês talvez nem nunca viram Mercúrio no céu, mas se você sabe onde olhar, um pouco depois do pôr do Sol ou antes do nascer do Sol, você consegue ver Mercúrio, afinal é um objeto brilhante no céu. E o quinto planeta, tirando a Terra, né? O quinto planeta mais brilhante do céu é Saturno e o último visível ao olho nu. Eu tinha pulado este, que é a estrela fixa mais brilhante do céu, Sirius, que tem magnitude aparente de menos 1,44.
e tem uma magnitude que não varia como as da Lua e de todos os planetas, porque fica numa distância tão grande que não importa onde na sua órbita está a Terra, ao contrário dos outros planetas. E por último, o objeto mais fraco já observado, ou os objetos mais fracos já observados, têm magnitudes da ordem de mais 36, o que significa que eles são um pouco mais que 7 vezes um fator 100 menos brilhante que a Vega, ou seja, um pouco menos que 10 a Vênus, menos 14 vezes tão brilhante quanto a Vega. Bom, esta escala de magnitudes é prático para classificar objetos pela sua aparência visto da Terra, mas não diz muito sobre a natureza real do objeto. Por exemplo, Vênus é muito mais brilhante do que Sirius nesse sistema, mas na verdade Sirius é uma estrela e muito mais brilhante do que a Vênus. Então, por isso a gente chamou esta magnitude de magnitude aparente, a aparência que tem muito a ver com a distância que o objeto tem até a Terra. É óbvio que Vênus fica mais brilhante no céu porque fica tão mais próxima da Terra do que Sirius. Mas se a gente quer saber mais sobre a natureza física do objeto, talvez seja mais interessante usar uma magnitude, uma grandeza que te dá verdadeiro brilho do objeto, a luminosidade intrínseca do objeto, e para isso vamos definir uma grandeza chamada magnitude absoluta. E para chegar nela, vamos primeiro ver esta lei aqui, a lei da distância no quadrado, que diz que o fluxo, a intensidade observada que chega em nós, cai com o quadrado da distância. É óbvio, né? Imagine nossos objetos como lâmpadas. Quanto mais longe fica uma lâmpada, tanto mais fraca ela nos parece. E também dá para entender porque este fluxo que chega em nós cai com o quadrado da distância. Imagine que a luminosidade total do objeto se espalha ou que se distribui sobre uma esfera com distância d, com raio d. Aí o fluxo que chega numa parte desta esfera é a luminosidade inteira do objeto dividido pela superfície da esfera, que é 4πd em quadrado. E é com esta lei do inverso do quadrado da distância que conseguimos definir agora a nossa magnitude absoluta. Bom, primeiro escrevemos ainda a nossa magnitude aparente em termos da luminosidade intrínseca e da distância do objeto. A gente pega a fórmula de antes e substitui a intensidade observada F por L sobre 4πd em quadrado, aí obtemos esse termo aqui. E agora definimos a magnitude absoluta M maiúsculo como a magnitude aparente que o objeto teria se a Terra se encontrasse a 10 parsec de distância dela. Então a gente pega esta fórmula de cima e substitui d por 10 parsec. Aí mais um exercício para vocês fazerem em casa, mas também é super simples. Vocês pegam as duas fórmulas em cima e explicitam o C e igualam os dois C para ele cair da fórmula. Aí vocês já estão lá. Ainda tem que usar que a subtração de dois logaritmos é o logaritmo da razão entre os dois números, mas aí vocês chegam lá. É fácil de mostrar que a magnitude absoluta de um objeto é sua magnitude aparente menos 5 vezes o logaritmo da sua verdadeira distância dividida por 10 parsec.
E dá para explicitar a verdadeira distância, como aqui feito. E aí dá para ver que nesse valor da verdadeira distância aparece a diferença entre magnitude aparente e magnitude absoluta, e esta diferença a gente chama de módulo de distância. E, obviamente, esse módulo de distância nos dá a distância. Quanto maior é o módulo de distância, tanto mais distante é o objeto. Um objeto a 10 parsec de distância tem módulo de distância 0, e quanto mais longe, tanto maior esse módulo de distância. Obviamente, na prática, pode ser um problema conseguir medir a distância ou a magnitude absoluta. Se você tem um e a magnitude aparente, que é fácil de medir, você tem o outro, mas um dos dois você tem que medir. Especialmente se o objeto é tão distante que a medida de paralaxe não funciona mais, a gente vai ver outros métodos durante esta disciplina para medir distâncias e ou medir magnitudes absolutas. Bom, até agora eu falei de magnitude, brilho, fluxo, etc., sem dizer claramente o que estamos medindo de verdade. O Hipparco, obviamente, mediu o que o olho vê, mas afinal o olho vê apenas uma parte da radiação eletromagnética que nos chega do objeto. A gente só vê no óptico, né, da ordem de 350 nanômetros até uns 700 nanômetros de comprimento de onda. Aí teremos que ainda definir melhor o que a gente realmente mede. E se a gente conseguisse medir realmente toda a radiação eletromagnética que nos chega em todos os comprimentos de onda, a gente chamaria isso de fluxo bolométrico, ou a magnitude correspondente de magnitude bolométrica. E o fluxo bolométrico é simplesmente a integral do fluxo em todos os comprimentos de onda sobre todos os comprimentos de onda, de comprimento de onda zero até comprimento de onda infinito. E a magnitude correspondente, se você pega a fórmula da magnitude e substitui nela para o fluxo bolométrico é a magnitude bolométrica, e a magnitude absoluta correspondente é chamada de magnitude absoluta bolométrica. E ainda, nesse caso, temos que, de novo, definir o ponto zero, e o que é chato e, afinal, foi desnecessário, é que o ponto zero da magnitude bolométrica não é a magnitude bolométrica da Vega. Ela foi escolhida livremente para conseguir um outro critério que nem deu certo. Daqui a pouco vamos ver o que seria esse outro critério. Então, o ponto zero da escala de magnitudes bolométricas não está ligada à Vega, e tal que o ponto zero, ou o fluxo F0 bolométrico, não tem nenhum significado. Bom, na prática não se consegue medir o fluxo bolométrico de nenhum objeto. De alguns objetos, pelo menos, se conseguiu medir o fluxo em uma grande faixa de comprimentos de onda, e pode-se estimar que fora desta faixa provavelmente não há muito fluxo, tal que dá para estimar a magnitude ou o fluxo bolométrico de alguns dos objetos melhor estudados, como o Sol ou Vega ou algumas outras estrelas próximas, mas em geral o que se mede é apenas o fluxo dentro de uma faixa espectral pequena, usando detectores cuja
sensibilidade depende do comprimento de onda. Aqui se vê do lado direito algumas funções que podemos chamar de curva de transmissão ou bandas fotométricos ou filtros fotométricos. Cada uma dessas funções te diz para um dado detector o que ele mede. Olhando, por exemplo, para a banda V do último sistema fotométrico, se diz dessa figura aqui, se vê que a curva de transmissão do filtro V tem forma de sino, uma curva cujo valor tem um valor alto perto do comprimento de onda da ordem de 550 nanômetros de comprimento de onda e valores altos perto desse valor, mas zero fora de uma faixa que vai, digamos, de 500 a 600 nanômetros de comprimento de onda. Quer dizer que esse detector mede radiação apenas nesta faixa de 500 a 600 nanômetros de comprimento de onda, e dependendo de onde nesta faixa mede mais ou menos bem esta radiação, e o que ele mede é então o fluxo que nos chega do objeto de 500 a 600 nanômetros de comprimento de onda e mede o melhor no meio desta faixa, tal que afinal ele mede uma grandeza, mas que é dada pela multiplicação desta função filtro de V com o fluxo que realmente chega no detector. Talvez fique mais claro no slide seguinte, onde isso é escrito como fórmula matemática. Normalmente o que se tem num observatório astronômico é ligado a um telescópio uma câmera chamada câmera CCD, do inglês Charge Coupled Device, que tipicamente mede a luz que nos chega dos objetos astronômicos em várias dessas bandas, e o conjunto de bandas naquela uma câmera mede essas, chamado do seu sistema fotométrico. Um que é usado com bastante frequência é o sistema Johnson-Cousins, que mede o fluxo nas bandas U, B e V, onde o U é uma banda que mede no ultravioleta próximo, o B no azul, B de blue, né? E o V numa banda que eles chamam de visual ou visível, que corresponde mais ou menos ao verde. Outras bandas bastante frequentes são as bandas a partir do IJK, que medem no infravermelho. Então, para quem ficou confuso o que eu falei no slide anterior aqui em fórmula, o fluxo que se mede tipicamente numa banda é dada por esta integral. O produto da função curva de transmissão do filtro vezes o fluxo verdadeiro que nos chega do objeto sobre todos os comprimentos de onda, mas na prática você não precisa integrar do zero até o infinito, já que o nosso SV é diferente de zero só numa pequena faixa, a faixa de sensibilidade do detector. E aqui, correspondente ao fluxo que se mede no visível, se pode definir a magnitude aparente no visível e a magnitude absoluta no visível. E neste caso sim, e em geral para as bandas, o ponto zero é ligado a Vênus. E às vezes se está mais interessado no fluxo bolométrico mesmo, ou na magnitude bolométrica, e aí se quer fazer uma correção ao valor medido, que afinal é medido só numa parte do espectro,
Esta correção é chamada de correção bolométrica, então o valor que você soma ao valor medido para obter a magnitude bolométrica. Esta correção chamamos de correção bolométrica. E de lá vem o ponto zero que eles definiram para a escala das magnitudes bolométricas. Queriam escolher o ponto zero tal que esta correção bolométrica sempre seria negativa, pensando que já que o fluxo bolométrico é sempre maior do que o fluxo em qualquer filtro, aí a gente quer deixar isso claro fazendo a magnitude bolométrica ser sempre menor. Não esqueçam que a escala de magnitude é decrescente, né? Sempre menor do que a magnitude em qualquer banda. Então, tendo isso em mente, eles escolheram o ponto zero da magnitude bolométrica, mas eles não escolheram o ponto zero baixo o suficiente, tal que para alguns objetos e alguns filtros a correção bolométrica acaba sendo positiva e então nem alcançaram a meta que eles queriam com este ponto zero da escala bolométrica. E esta correção bolométrica você pode aplicar tanto na magnitude aparente quanto na magnitude absoluta, vai ter o mesmo valor, isso simplesmente porque o módulo de distância é o mesmo em todas as bandas, já que ele depende apenas da distância. Melhor dizer do que chamá-los apenas de correção bolométrica, a gente teria que dizer correção bolométrica para a banda X, porque se você mede em outra banda do que o visual, você vai obter outra correção bolométrica. Fazendo um pouquinho de malabarismo matemático com as fórmulas dos slides anteriores e esta última, você também pode escrever a correção bolométrica da maneira como aqui nesta última linha. Ou substituindo os fluxos bolométricos na banda X pelas suas definições por integrais, também dá para escrever desta maneira. E não dá apenas para subtrair o fluxo de uma banda em uma banda do fluxo bolométrico, mas também os fluxos em duas bandas, aí a gente obtém grandezas como MB menos MV, mas que frequentemente é escrita como B menos V. Uma grandeza obtida assim a gente chama de Cor. E substituindo aqui as magnitudes nas bandas B e V pelas suas definições em função do fluxo nessas duas bandas e usando a regra do logaritmo de que a subtração dos logaritmos de dois números é o logaritmo da razão entre os dois números, dá para escrever então esta grandeza Cor B menos V como menos 2,5 vezes o logaritmo da razão entre o fluxo na banda B e na banda V, mais alguma constante que é dada pela diferença das constantes dos dois pontos zeros da banda B e da banda V. Ou seja, esta grandeza Cor vai nos depender da razão entre o fluxo nas duas bandas envolvidas, que também podemos escrever assim. E o que nos diz uma cor, afinal, se ela depende da razão entre o fluxo, no caso, entre o fluxo no azul e no verde, por exemplo, nos diz o quanto o objeto é mais brilhante no verde do que no azul, Então, isso de fato nos dá uma dica sobre a cor do objeto. Por isso o nome cor. E por convenção, numa cor,
se usa a banda concentrada em comprimentos de onda menores com sinal positivo e a banda com comprimentos de onda maiores com sinal negativo nessa subtração entre duas magnitudes. Isso faz como que quanto maior é a cor, tanto mais o espectro é concentrado em comprimentos de onda longos. Um astrônomo diz tanto mais vermelho é o objeto. No caso oposto, ele diz tanto mais azul é o objeto. E é exatamente nesse sistema de cores onde, na minha opinião, aquela natureza decrescente da escala de magnitude causa maior confusão, porque isso significa que quanto maior é a cor B menos V, tanto menos azul é o objeto. Aí, às vezes, se tem um nó de que quanto maior é o valor de B em relação ao maior de V, tanto menos brilhante ele é no B do que no V, mas com o tempo você se acostuma. E obviamente se o ponto zero da banda azul e o ponto zero da banda verde é vega, então a cor B menos V de vega também vai ser zero, já que sua magnitude B e sua magnitude V são zero. Subtraindo os dois você obtém zero, que significa que os pontos zero das cores também são ligados a vega. E é fácil de mostrar que a cor de um objeto não depende da sua distância, simplesmente se você subtrai as duas magnitudes absolutas, se corta o módulo de distância, façam isso em casa, é bastante fácil. E isso não surpreende porque a cor de um objeto depende da razão entre os fluxos nas duas bandas, e isso não deveria depender da distância, né? E o que nos diz a cor de um objeto de uma estrela, por exemplo? Aí vem um lembrete de algo que vocês deviam ver em várias disciplinas, em estrutura da matéria, física quântica, talvez em interações atômicas e moleculares também, sobre a radiação do corpo negro. Na época vocês deviam ter aprendido da lei de Wien, que diz que cada corpo que tem uma temperatura brilha por conta própria, e o pico em termos de comprimento de onda vai depender da temperatura do objeto. Quanto menos quente é o objeto, tanto mais este pico fica em comprimentos de onda longos. E usando o que a gente viu no slide anterior, pode-se dizer que quanto maior é o valor numérico de uma cor como definida na astronomia, tanto mais baixa é a temperatura da estrela. Então, por exemplo, quanto maior é o valor B menos V que você mediu de uma estrela, tanto mais fria ela é. Bom, o que vocês também aprenderam nessas disciplinas falando sobre o corpo negro é que nenhum corpo brilha exatamente como um corpo negro, mas como dá para esta figura para uma estrela, até que a aproximação não é ruim, uma estrela, aqui vocês têm o espectro do Sol, que é uma estrela, né? Uma estrela tem um espectro pelo menos parecido com o espectro de um corpo negro, tal que isso realmente vale aproximadamente, ou na maior parte dos casos, de que quanto maior é a cor, por exemplo, B menos V de uma estrela, tanto mais gelada ela é. Bom, gelada, relativamente gelada, né? Mas podem existir exceções, dependendo das linhas de absorção e emissão que o espectro também tem. Aí pode acontecer que isso nem sempre vale.
Foi isso da primeira aula de introdução à física estelar. Espero que vocês estão achando interessante. Na segunda aula a gente continua um pouquinho com os conceitos básicos da astronomia em geral.